Muito obrigado, boa tarde a todos. Naturalmente tenho muito gosto em estar aqui a debater um tema tão importante como é as perspectivas de evolução do Serviço Nacional de Saúde, dizer que o Álvaro Beleza está no estrangeiro e, portanto, pediu-me para, em nome dele, agradecer também o convite que me fizeram, mas de facto era impossível estar presente e daí a minha presença, mas faço com todo o gosto. Naturalmente que as minhas posições refletem posições pessoais, mas será muito difícil de não refletirem também algumas posições relacionadas com o Partido Socialista, porque evidentemente nós temos tido um debate profundo a nível do Grupo de Saúde do Partido Socialista, inclusive está feito um documento demasiado extenso, cerca de 40 páginas, que podem fazer o download, se assim entender, no livro da saúde, que é um documento de partida e, portanto, está muito longe de estar fechado, até porque terá que ser muitíssimo reduzido, mas, enfim, é um princípio com colaborações de muita gente, com muito debate, com muita opinião, e é um documento que está em aberto absolutamente, como devem calcular. Eu, nesta questão da perspectiva da evolução do Serviço Nacional de Saúde, eu gostava de colocar o tema em duas perspectivas, porque acho que elas devem ser enquadradas de diferente maneira, ou seja, quanto a mim, perspectivas que têm a ver com fatores condicionantes da evolução do Serviço Nacional de Saúde, independentemente do Governo e das políticas do Governo que ganhar as próximas eleições, e que são fatores que podem, para o bem e para o mal, condicionar a evolução do Serviço Nacional de Saúde. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre este tema, relativamente a esta questão de que eu considero ser os fatores condicionantes a nível da sociedade que podem claramente interferir com a evolução do Serviço Nacional de Saúde. E nestes fatores condicionantes, nós podemos, de uma forma, digamos, relativamente simplista, porque elas depois intercruzam-se, falarmos em fatores políticos, fatores ético-médicos, ético-deontológicos, fatores sociais e, naturalmente, fatores económico-financeiros face à crise que nós temos. Os fatores políticos são, talvez, aqueles que são os mais óbvios nesta perspectiva de que o partido que for para lá terá que apresentar aos eleitores um documento, que seja um documento que tenha determinadas orientações estratégicas em relação à evolução do nosso sistema de saúde, e em particular o Serviço Nacional de Saúde, mas tem que levar em conta naturalmente as expectativas da população e tem que levar em conta o grau de exigência natural das populações da medicina e tem que levar também as escolhas políticas, porque naturalmente se nós decidimos que são 5 ou 5,5% para a saúde em termos de percentagem do PIB, obviamente aqui está uma escolha política. Podem dizer, pois, mas poderia que ser 6 ou 7, é o que for, são escolhas políticas que os partidos e que os governantes terão que fazer e que terão que dizer claramente quais são essas escolhas. A universalidade, a manutenção disso tudo, naturalmente, em relação ao Partido Socialista está fora de questão, mas pode haver outro governo que entenda que não é bem assim. Fatores éticos e deontológicos e médicos também existem cada vez mais. Se nos lembrarmos que os cuidados de fim de vida são cada vez mais caros, há aqui escolhas que podem colidir com o normal comportamento dos médicos e dos profissionais de saúde face à sua profissão e à sua ética, ao seu comportamento deontológico e, portanto, são escolhas extremamente complicadas que podem causar pressão e causam. Ainda agora tivemos essa discussão do Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida entre o racionamento e a racionalização. Tudo isto são questões que põem pressão sobre a evolução do Serviço Nacional de Saúde, devido à questão do financiamento, mas também todas as novas técnicas de procriação medicamente assistida, a terapia com células estaminais, os medicamentos biológicos, enfim, toda a evolução natural da medicina do estado da arte vai criar também pressão e isto também são fatores condicionantes, como digo, independentemente do governo que lá estiver. Mas depois há uma dimensão social que também não podemos esquecer. A dimensão social é que nós, pela primeira vez, estamos confrontados com a existência de 4 gerações ao mesmo tempo na nossa sociedade. E 4 gerações criam pressões também de várias natureza, porque aumenta a despesa e aumenta também o facto de a quarta idade, digamos assim, precisar de mais cuidados e, portanto, ser um fator condicionante muito importante para o modelo organizacional
e para o financiamento, e que o modelo organizacional lá se vai aprender pela questão dos cuidados continuados, da relação entre a saúde e a segurança social. Tudo isto são condicionantes que os partidos terão necessariamente de levar em conta quando fizerem o seu programa. E a dimensão da pobreza. A Organização Mundial de Saúde tem uma citação de um estudo, que eu não me recordo qual é, mas está citado, o autor, em que diz que todos os anos entram 100 milhões de pessoas de todo o mundo abaixo do limiar da pobreza só pelo efeito do aumento dos custos com a saúde. Ou seja, cada vez que as pessoas têm que gastar mais dinheiro do seu bolso com a saúde, isso tem uma implicação brutal na condicionante da pobreza e no aumento da pobreza em todo o mundo. Depois o agravamento do desemprego, e não esquecer uma coisa muito importante, que é o respeito pelo contrato social. Nós temos que ter a noção que temos um contrato social que este governo finge que não existe, não é? Mas que é um contrato social que naturalmente tem que ser solidário, tem que ser subsidiário, tem que ser responsável e tem que ser igualitário. E este contrato social, que também não pode ser esquecido, é um contrato social que deve ser preservado e respeitado, e que não está a ser. Isto, portanto, para dizer que, a par destes fatores todos, condicionantes, e da evolução do Serviço Nacional de Saúde, há aquela questão fulcral, que já foi, aliás, colocada aqui pela doutora Isabel do Carmo, que é qual o PIB para a saúde. Eu não tenho uma resposta evidente neste momento para isso. Suponho que abaixo de 5 é inaceitável. Talvez alguns entre 5 e 5,5, não sei. É preciso fazer algumas contas, mas abaixo de 5% já lá está, neste momento abaixo de 5%. Isso é inaceitável. Mas essa questão do modelo de financiamento e da questão do pagamento dos cuidados de saúde em geral são questões, naturalmente, que têm que ser levadas em conta. Depois há outros condicionantes, como a pressão clássicos, mas também têm que ser levados em conta e cada vez vão ser mais pressionantes, que é a questão da pressão do setor privado, nomeadamente chamemos do complexo técnico-industrial económico, não é? A grande indústria farmacêutica, as grandes tecnologias da saúde, que pressiona para introduzir no mercado equipamentos de efeito duvidoso, de qualidade duvidosa, com preço, com custo-benefício que não têm em termos terapêuticos a eficácia que muitas vezes eles entendem, mas por outro lado também temos que ter a noção que não podemos esquecer a inovação, que não podemos esquecer essa tecnologia, portanto este balanço entre o aumento dos custos com a tecnologia, com a biotecnologia, com os medicamentos, tem que ser muito ponderado. Isso é um fator também condicionante, nomeadamente a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Dito isto, gostaria então agora de passar, digamos, à segunda parte, que é a questão propriamente dita do que o Partido Socialista tem debatido em sede do seu grupo de saúde. O debate tem sido feito de uma forma que tem alguns pressupostos que, quanto a mim e quanto à grande maioria, se não mesmo todos, os elementos que compõem o grupo da saúde, não têm discussão. E esse é o ponto de partida deste documento, ou seja, o modelo não se discute. Ou seja, eu não estou disponível, eu pessoalmente não estou disponível, e a maior parte dos meus amigos do grupo de saúde, quer sejam militantes, quer sejam independentes, há uma questão que a gente não discute, quer dizer, não se discute se o modelo de Serviço Nacional de Saúde vai ser transformado num modelo de seguro social obrigatório bismarckiano e muito menos num modelo liberal. Portanto, o pressuposto do debate significa que nós vamos continuar com o Serviço Nacional de Saúde exatamente com as mesmas características que ele hoje em dia tem. Universalidade, generalidade, tendencialmente gratuito e infelizmente cada vez mais tendencialmente pago, mas enfim, as suas características típicas do Serviço Nacional de Saúde irão manter-se, essa não tem discussão. Também não tem discussão, por razões óbvias, o modelo de financiamento, porque essa está inerente ao nosso sistema, através de impostos. Podemos discutir isso sim, formas eventualmente complementares de financiamento, e aí é preciso ter alguma imaginação, porque isto também não há muita volta a dar, ao venda das empresas, ao venda no caso dos bismarckianos, ao venda das empresas dos trabalhadores, ao venda dos impostos através do Orçamento de Estado. Então, no fundo, são estes três grandes pontos de financiamento. Quer dizer, podemos inventar outras, podemos misturar, tornar a dar, por mais daqui, por mais dali, mais privado, mais público, mais no bolso das pessoas, mais seguros de saúde, mais o que quiserem,
Podemos discutir isto tudo. Agora, as três questões essenciais do financiamento vêm daí, destas três fontes. E, portanto, o financiamento não se discute o modelo, que está inerente ao próprio Serviço Nacional de Saúde, mas pode-se discutir e deve-se eventuais formas complementares. Por exemplo, um exemplo, será um pequeno exemplo, se calhar não sei se terá grandes repercussões. O turismo de saúde pode ser, pelas características do nosso país, um modelo interessante de captar fundos para a saúde. Porque, como sabe, há países como a Índia, Singapura, Tailândia, que ganham, a Turquia, por exemplo, investiu agora 600 milhões no turismo de saúde. Portanto, pode haver aqui, e há algumas áreas interessantes de fundos complementares de saúde que é preciso explorar. Agora, há mais de 3 ou 4 pontos que também não têm discussão, que é a manutenção das carreiras médicas e enfermagem, também não tem discussão, é o nosso modelo. Não às PPPs, pelo menos na vertente gestionária, não está ainda fechada a discussão se é aceitável a PPP na parte só do edifício da construção, isso representa só 25% do custo global da PPP para o Estado. Portanto, não é por aí, 75% é a gestão, 25% é que é a construção e edifício. Não há PPP na parte gestionária. Acelerar a reforma dos cuidados primários, no mesmo sentido que tem sido agora. Podemos também aqui discutir níveis de decisão, há níveis de decisão a mais, não há, certamente, tudo isso pode ser discutido. O modelo dos ACEs, nós, neste momento, achamos que deve continuar a evoluir a reforma dos cuidados primários, como tem sido feito até agora. Como corolário disto tudo, obviamente que o setor público continua a ser o setor essencial do sistema de saúde, o setor privado continuará como complementar do Serviço Nacional de Saúde. Não alternativo, mas complementar, aliás, nem podia ser alternativo no modelo que nós temos. Portanto, não sei qual vai ser a oportunidade, porque já lá vai, já acabou há muito tempo os oportunidades. Portanto, isto para dizer que, em termos de modelo do sistema de saúde, o nosso baseia o Serviço Nacional de Saúde, o nosso Partido Socialista continuará a basear-se, e é para nós um ponto que seja um dos pilares essenciais do Estado Social. Depois, há algumas questões que eu diria que são as questões polémicas ou não fechadas. E nessas questões polémicas ou não fechadas, eu apontaria para 3 ou 4 que me parecem talvez mais significativas, embora haja muitas, não é? E que já foi aqui, suponho, falado, embora não tenha assistido, mas pela discussão percebi que já tinha sido falado. A questão, no caso dos cuidados primários, a questão dos unidades locais de saúde. É um tema que não está fechado e há controvérsia, pessoas a achar que sim, pessoas a achar que não. Tendencialmente, os médicos de clínica geral de medicina familiar tendem a achar que não. Os outros tendem a achar que, no mínimo, deviam ser avaliadas as 7 unidades locais de saúde que existem, suponho que são 7 neste momento, e depois logo se vê. Até porque há uma questão que eu acho interessante nas unidades locais de saúde e que nunca vi uma avaliação sobre o tema, que é o modelo de financiamento baseado na captação corrigida. Essa parte aí eu gostava de alguém que me dissesse com mais rigor se aquilo tem sido, eu nunca vi, não vi, mas pode ser defeito meu, não ter visto, não ter tratado, gostava de perceber, de facto, em termos de nomeadamente do modelo de financiamento da captação, se tem resultado ou não. Há quem diga que, pelo menos na relação entre os hospitais e o centro de saúde, não tem resultado, mas é uma questão completamente aberta e que não está resolvida. Depois, há uma outra questão que eu creio que também é ponto assente, e não é polémica, mas que tem que ser resolvida rapidamente, que é a questão da reforma hospitalar. E aí, há alguns modelos possíveis, mas independentemente dos modelos, quer dizer, eu sou nessas coisas bastante pragmático, já há tanta coisa feita escrito nos últimos anos sobre a questão da governação dos hospitais, que o melhor provavelmente era pegar no que há, fazer uma espécie de unidade de missão rápida para a organização hospitalar, ver o que está feito, somar aqueles documentos todos e então avançar de vez para um modelo de reforma. E aí eu acho que há muita coisa a fazer. Independentemente da questão da eficiência que está sempre em cima da mesa, para mim a questão mais essencial do modelo de organização hospitalar, que não tem apenas naturalmente com os hospitais, tem a ver com outras vertentes do sistema de saúde, é a questão do acesso ao hospital e a questão do modelo de organização do trabalho médico.
Essas duas questões não estão resolvidas, a meu ver, continuamos a ter problemas de organização do trabalho médico e da organização dos profissionais de saúde em geral, nomeadamente aquilo que é a avaliação, a gestão por objetivos, a correção dos desvios, a contratualização mais rigorosa, componentes variáveis de salários, um fixo ligado à produção e aos indicadores de qualidade assistenciais e de serviço, enfim, toda uma série de panóplias de questões que não estão resolvidas e que já há, aliás, muita coisa escrita sobre essa questão e que eu gostaria de que a próxima legislatura, se for o PS a ganhar as eleições, que consiga resolver esta questão da reforma hospitalar que nunca mais ninguém resolve. Finalmente, para não vos roubar muito mais tempo, há esta magna questão que também é sempre um debate difícil, que é a chamada separação das águas. O Partido Socialista tem chamado um pouco a atenção para isso, mas eu devo dizer que, para mim, não é a questão da separação. A separação das águas não é um bom objetivo em si. O que é o objetivo em si é saber como é que podemos fazer com que não haja promiscuidade entre o setor público, eu não tenho medo desta palavra, fazer com que não haja promiscuidade entre o setor público e o setor privado, em que não haja uma colonização do setor privado sobre o setor público, e que os profissionais cumpram a sua missão, que é tratar doentes e estar no seu local de trabalho dentro do seu horário normal de trabalho e com objetivos para cumprir. Eu creio que a separação das águas pode-se fazer por aí, ou seja, cumprimento indiscutível do trabalho que tem que fazer, ou seja, cumprimento da assiduidade. Eu devo dizer que sou bastante favorável em que não arranjarem modelos melhores ao controle eletrónico da assiduidade. Com o dedo, não com o password, com o dedo. E sou porque entendo que devia haver uma outra maneira de o fazer se houvesse objetivos bem definidos, contratualização bem feita e depois avaliação dos profissionais, correção dos desvios e enquanto não houver isso, vai ser muito difícil que essa separação das águas seja feita de uma forma clara e inequívoca para não prejudicar o Serviço Nacional de Saúde. Mas enfim, temos que caminhar nos dois sentidos. Por um lado, controle da solidariedade, por outro lado, avaliação, contratualização, gestão por objetivos, avaliação do desempenho, enfim, indicadores assistenciais e de serviço, tudo isso que é fundamental avançarmos rapidamente. E isso está a demorar muitos anos, estamos sempre a falar no mesmo, não conseguimos avançar com ele. Eu também reconheço que não é fácil, primeiramente a questão da avaliação do desempenho está a dar já imensas polémicas que se há dar. Eu também sei que não é fácil, mas algum dia isto tem que ser feito. Depois, eventualmente, há aqui uma questão também polémica, ou não fechada, não sei se é polémica, não fechada, que é, digamos, o organigrama, a lei orgânica do Ministério da Saúde. E já também se falou aqui na questão ARS ou não ARS, ACSS, a relação entre a ACSS e as ARS, entre as ARS e os cuidados primários hospitalares, porque não há de haver uma coisa, não várias pessoas a fazer o mesmo. Há sobreposição de competências, é preciso definir as competências, é preciso clarificar o modelo e nós lembramos que há uns anos não havia ACSS, havia só a ARS, a partir do momento em que passou a haver a ACSS, com o qual globalmente concordo, a administração central do sistema faz sentido, até de uma perspectiva de uma grande empresa, como se fosse um conceito de administração de uma grande empresa, com as suas unidades de produção, os seus centros de produtos de receitas, por aí fora, portanto, tudo isso faz sentido, mas as ARS tem que se clarificar o papel das ARS quando é disto tudo, porque há a ideia de haver competências que estão a ser cruzadas, que estão a ser repetidas e que não está a haver uma clara definição das competências da ACSS e das ARS, e há mistura e toda a gente pede papéis e toda a gente pede indicadores e repete-se e aumenta o trabalho. Depois há várias entidades a fazer a mesma coisa, veja-se o caso da qualidade, a entidade reguladora, a Direção-Geral da Saúde, enfim, há uma série de questões que têm que ser clarificadas na lei orgânica do Ministério da Saúde para que não haja esta superposição. E basicamente este era o que eu tinha para vos dizer. Obviamente que há uma área que é multifatorial, porque prende-se com vários aspectos, que é a questão do acesso, a resolver o problema da dificuldade que os doentes têm.
Só que o acesso é uma parte complexa de resolver, porque mete transportes, mete questões de distanciamento dos centros de saúde e dos hospitais, mete o dinheiro, os financiamentos, mete o problema dos recursos humanos. É de facto uma questão multifatorial, mas que tem que ser esclarificado. Finalmente, também uma questão que já não é polémica, que é a questão dos subsistemas públicos. E isto para fechar. Nomeadamente a ADSE, a questão é qual? Eu, pessoalmente, já há muito tempo defendo que a ADSE e os subsistemas públicos deviam se transformar numa associação mutualista gerida pelos próprios, se assim entendesse. É claro que nós temos este problema muito concreto, quer dizer que a Troika impõe que, a partir de 2016, o orçamento da ADSE saia do perímetro orçamental do Estado. Ok, tudo bem, se é assim, vai sair do orçamento, do perímetro orçamental do Estado. É preciso continuar a financiá-lo. Mas há aqui uma questão de fundo complexa, que é o seguinte: a ADSE, e eu nunca vi clarificado este aspecto, a ADSE dizem agora que o dinheiro que está lá a ser metido já chega. Eu não tenho a certeza disso, porque gostava de saber se roubaram prestações aos beneficiários. Ou seja, eu tenho dúvidas, e não tenho dados, mas acho que alguém devia estudar esse assunto, saber se a ADSE, é que a ADSE está a precisar menos dinheiro, aparentemente, do que precisava há uns anos atrás. E eu pergunto-me o que é que está a acontecer a nível das prestações da ADSE. Estão ou não estão a reduzir os benefícios e as comparticipações aos beneficiários para que tenham menos necessidade de orçamento, mas que o Estado, depois com a habilidade própria deste Governo, vai aumentar a fatia para que ele não pague, não tenha nenhum financiamento a partir de 2016 por parte do Estado. É uma matéria que eu acho interessante ser estudada e, sobretudo, a relação com os privados de saúde, porque já toda a gente percebeu que nós estamos aqui numa guerra entre as seguradoras privadas e a ADSE, porque a ADSE, por um lado, é fundamental para o setor privado, não tenham dúvidas. Representa no mínimo 20% da faturação dos grandes hospitais privados, dependendo do local onde estão. Em Lisboa, 20, 22, 23, na província um bocado menos, no lado dos funcionários públicos. E, portanto, é fundamental para os grandes hospitais privados. E não só, também temos de reconhecer que também é fundamental para muitos pequenos prestadores. E quando nós falamos do setor privado em geral, também temos de levar em conta que há muitos médicos que têm o seu consultório, dependendo da ADSE, portanto, isso tem que ser bem pensado, para que também não crie aqui algumas dificuldades nos pequenos prestadores que vivem muitas vezes do seu trabalho e que também precisam de algum apoio nesta área. Mas há aqui esta questão de fundo, que é saber qual é o financiamento adequado para a ADSE e de que modo é que ela vai concorrer com os privados. Só para terem uma noção, os privados hoje em dia podem representar, em termos de anuais, umas variações brutais que podem ir desde os 100 euros até aos 1.000, 1.200 euros anuais, de acordo com o plafond que atinge, dependendo das coberturas. Portanto, há muitos custos de saúde, é uma confusão danada, as coberturas são diversas, os custos são diversos, e, portanto, comparar não é fácil com a ADSE. Mas, em média, se nós pensarmos naquilo que já existe em termos de gastos com a ADSE por parte do bolso dos seus beneficiários, nós já andamos em média, se pensarmos num ordenado médio de 1.100, 1.200 euros para um funcionário público hoje em dia, que já anda ali nos 400 e tal euros por ano, o que já está muito próximo da média do custo dos seguros de saúde. E, portanto, eu defendo, neste caso concreto, e logo vou terminar, que talvez fosse interessante fazer da ADSE, dos sistemas públicos, um seguro mutualista, gerido pelos seus associados, e que até podiam aderir outras pessoas, eventualmente, não tem que ser só funcionários públicos e militares, o que tornava a escala maior e permitia reduzir os custos por beneficiário. Muito obrigado. É isto.